Olá, olá a todos, muito boa noite. Boa noite a todos, boa noite Eduardo, boa noite Ana, boa noite Florentino. É um prazer enorme estarmos todos aqui, participando mais uma vez dessa nova atividade da SOBED. Boa noite a todos. Vamos dar seguimento à nossa atividade. Então, acho que todos já conhecem os nossos integrantes da SOBED, mais o Dr. Florentino, que já esteve conosco em outras atividades. Uma pessoa bastante importante que vai trazer algumas informações muito pertinentes àquilo que nós estamos buscando aqui dentro. A Ana, com certeza, vai estar conosco debatendo a respeito de todo o nosso trabalho. O Eduardo, nosso presidente da comissão científica, conosco para me ajudar a moderar todas essas questões. Então, eu fico por aqui, aguardando o comentário de todos vocês. Vou depois trazer as informações e as perguntas para que a gente possa debater no final da nossa apresentação. Então, a palavra é sua, Eduardo. Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado ao Dr. Florentino Cardoso por estar conosco nessa reunião. Essa foi uma preocupação grande minha e da Ana, que a gente pudesse fazer um evento com pessoas do gabarito do Dr. Florentino, que seguramente irá nos auxiliar muito em todas as dúvidas que nós temos. E aí a Ana vai conosco nessas perguntas que não têm fim. Na verdade, eu gostaria de provocar já a primeira pergunta para o doutor Florentino, que é justamente a pergunta que nós colocamos como chamada para esse evento. Então, os cursos de pós-graduação e especialização em endoscopia. Qual o respaldo do MEC ou do CFM para essa prática, doutor Florentino, por favor? Muito boa noite a todos, um prazer muito grande estar aí com suas amigas da SOBED, Ana, Dib, Eduardo e todos aí que conseguem nos acompanhar, os membros demais da SOBED. É um prazer muito grande aprender com vocês e, de alguma forma, contribuir com algo do nosso pensamento. Cursos de pós-graduação, nós podemos chamar curso de pós-graduação, devemos chamar curso de pós-graduação. Curso de especialização, nós não achamos a nomenclatura boa. Especialização, aí vamos focar em endoscopia. Nós só temos duas maneiras de dizer que o médico ou a médica é especialista em endoscopia digestiva. Um é cumprir um programa formal, concluindo, de residência médica credenciada pelo MEC, Comissão Nacional de Residência Médica, em endoscopia. Feito isso, é especialista em endoscopia. E a outra maneira é fazer a prova de título de especialista da AMB/SOBED. Só tem essas duas maneiras de dizer que é especialista. Então, os cursos, que tem muitos, cada vez mais, alguns muito ruins, de dizer que é curso de especialização em endoscopia digestiva, está errado. Pode dizer que é um curso de pós-graduação, porque a pessoa já é graduada em medicina e vai fazer um curso. Mas, fim do curso, não pode dizer que é especialista. Então, nós sempre recomendamos aos médicos que o que quiserem fazer, cheque exatamente o que vão fazer, como vão se capacitar, para que não entre numa barca furada e sejam enganados. Qualquer um desses cursos que tem um credenciamento somente pelo MEC, que eles botam assim, autorizado pelo MEC, ele tem que fazer a prova de título de especialista pela AMB, se não for um programa formal de residência médica credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica. Boa noite a todos. É uma honra participar do ACO, é uma honra Dib tê-lo moderando, Eduardo Moura, nosso presidente da comissão científica, que tanto trabalha
pleno vapor. E eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Florentino em nome de todos os sobedianos. O Florentino foi presidente da ANB, é conselheiro do CFM e foi o primeiro conselheiro a se empenhar, a dar a sua palavra e o seu compromisso em fazer com que o CFM montasse a Câmara Técnica de Endoscopia Digestiva. Então, em primeiro lugar, Florentino, eu gostaria de agradecer, em nome de todos os sobeiros, o empenho para a criação da Câmara Técnica de Endoscopia. Muito obrigada. Você foi a primeira pessoa a se preocupar com isso e saber dessa importância. Antes da gente falar em formação, que é o caso, eu queria que você também sanasse uma dúvida. Você já deixou bastante claro que só pode se dizer especialista quem tem a residência médica em endoscopia credenciada na prova de titulação pela ANB e SOBED. Qual a diferença entre o membro titular aprovado, que é um especialista, e o membro certificado como área de atuação? Esse membro certificado como área de atuação, ele pode se nomear especialista em endoscopia? Muito obrigado aí pelas palavras carinhosas, Ana. E certamente é um exagero o que você fala de mim aí, pelo bem que eu também quero a você. Eu tenho tantos amigos queridos aí na SOBED. O que eu tenho procurado durante toda a minha vida é defender aquilo que eu julgo ser adequado do ponto de vista de fazer mais e melhor pela saúde, pela medicina, pela vida do médico, obviamente focado no melhor para o paciente. Eu sou, muita gente sabe, um cearense nascido no sertão do Ceará e cheguei aí a medicina, fiz 2 residências médicas, viajei em muitos lugares para aprender, enfim. Significa dizer que quem quer fazer uma formação adequada faz. Uns têm mais dificuldade, outros têm menos dificuldade. Quem nasce no interior do Ceará tem mais dificuldade, mas não é uma barreira intransponível. A endoscopia digestiva é algo que nós precisamos ainda ajudar a corrigir algumas coisas que no passado, circunstâncias que não vale a pena a gente nem falar, caminhou no sentido de que é uma especialidade, o nome especialidade é endoscopia. A endoscopia digestiva é uma área de atuação, então as pessoas podem se dizer especialistas em endoscopia digestiva. Porque há alguns anos atrás, ou já há muitos anos atrás, a endoscopia era bastante diferente do que é hoje. Hoje é uma especialidade muitíssimo importante que não somente faz diagnóstico, ela trata, e trata muito bem várias doenças do trato digestivo. Ela cura algumas doenças importantes que no passado eram tratadas com cirurgia, ou aberto, laparoscópio, quer que seja. Então é muito vasto o conteúdo para nós dizermos como formar um especialista em endoscopia digestiva. Regra geral a especialidade é necessário. Aí vou seguir o raciocínio da Comissão Nacional de Residência Médica. É necessário que tenha cumprido um programa de residência médica de no mínimo 2 anos para dizer que é um especialista. E em relação à área de atuação, a regra geral é 1 ano na área de atuação. Nós sabemos que tem aí vários programas de residência médica credenciados pelo MEC. Programa de 2 anos de duração.
treinamento em serviço, supervisionado o tempo inteiro. Fim dos 2 anos, ele é um especialista. Assim como sabemos que no mesmo local eu tive a sorte de fazer residência em cirurgia oncológica no Instituto Nacional do Câncer. Então, lá no Instituto Nacional do Câncer, tinha especialidades médicas e cujo programa era credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica, X vagas. Só que o programa, a disciplina, a especialidade, o serviço comportava X mais vagas. Então, o concurso era feito, por exemplo, a 5 vagas por programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica e o serviço comportava 8. E tinham mais 3 colegas cumprindo o mesmo programa, a mesma carga horária, tudo igual. Ao final dos 2 anos, os 5 que eram credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica, cujo programa tinha 5 vagas, eram especialistas diretos. Os outros 3, como essas 3 vagas, as 3 vagas não eram credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica, eles precisam fazer a prova, precisavam fazer a prova. AMB/SOBED. O que nós precisamos? Primeiro na minha avaliação, me perdoe quem achar que eu esteja errado, é que trabalharmos juntos para que o nome da especialidade seja endoscopia digestiva. Porque no passado, a endoscopia englobava o sistema respiratório. Hoje nós sabemos que tem a endoscopia urológica, nós sabemos que tem a endoscopia ginecológica. E no duro, os programas credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica para endoscopia digestiva, eles contemplam basicamente o aparelho digestivo. Alguns têm simultaneamente algo relacionado ao trato respiratório superior, basicamente relacionado à laringoscopia, outros acrescentam laringo e broncoscopia. Então, essa é algo que nós precisamos construir juntos e, obviamente, se acharem que é adequado, tem o meu apoio, a minha dedicação, a minha vontade de convencer pares, porque para mudar isso é através da Comissão Mista de Especialidades, que é tripartite, formada pela AMB com 2 membros, CFM com 2 membros e Comissão Nacional de Residência Médica mais 2 membros. Essa é a maneira que julgamos melhor para formar um especialista em endoscopia digestiva. Nós não somos contra os cursos que aí estão. Nós achamos que tem alguns cursos que são muito bons. Nós só não achamos adequado dizer que isso é um curso que vai formar o especialista em endoscopia digestiva. Pode dizer que vai treinar médicos para fazer endoscopia digestiva, mas dizer ser especialista só depois que fizer a prova de título de especialista. Em relação a esses cursos, Florentino, nós sabemos que eles possuem apenas valor acadêmico, né? Eu, por exemplo, já fiz curso de metodologia de ensino de isso, filósofa nem pedagoga, apenas para conhecimento, né, em geral. E nós temos cursos de duração de 1 ano, de 1 mês, de final de semana. Esses cursos poderiam dizer que eles capacitam o aluno para prestar a prova de título, tendo um horário, uma carga horária completamente diferente da carga horária de residência médica, cursos de 360 horas, curso de 500 horas, 200 horas anuais. Isso pode formar, isso treinar alguém para prestar a prova de título para especialista? Não. Adequadamente, o que precisa ser feito é aquilo que já fiz referência há poucos minutos atrás.
Nós sabemos que tem cursos feitos, toda a parte teórica mal feita, mal desenhada do ponto de vista pedagógico, totalmente à distância. Hoje não é muito empecilho fazer a parte teórica à distância, e a parte prática ruim, às vezes em finais de semana, pouco finais de semana, com a carga horária extremamente reduzida. Se nós imaginarmos que um ano de residência médica comporta aí muito mais horas, 5 vezes mais, 6 vezes mais, do que a maioria dos cursos que estão aí à disposição. Eu entendo que havia um esforço enorme para formar mais endoscopistas, mas em pleno século XXI, um país como o nosso, em desenvolvimento, com uma medicina de muito bom padrão na maioria dos lugares, nós devemos defender a boa formação médica. Nós não podemos fazer arremedo. Tem quem faça endoscopia em vários lugares? Tem. Não podemos dizer que eles são especialistas em endoscopia se não cumpriram um programa de residência médica credenciado pelo MEC ou que tenham feito a prova de título da MB-SOBED. Então, fazer endoscopia é uma coisa, ser especialista em endoscopia é outra coisa. Nós temos aí muitos bons, ótimos especialistas em endoscopia que cumpriram seu treinamento adequado e tem alguns outros médicos não especialistas em endoscopia digestiva fazendo endoscopia digestiva. É necessário só que não enganemos a população e digamos o que verdadeiramente somos, de maneira transparente, para que quem vá procurar o serviço saiba escolher e não seja enganado de procurar o Florentino dizendo-se especialista em endoscopia digestiva sem ser. Florentino, eu tenho um conceito que eu gostaria de compartilhar consigo. Existe uma enorme confusão entre os médicos, entre os serviços de prestação da parte acadêmica e até mesmo o conhecimento dos diretores de hospitais quando alguém chega com alguma documentação para ele. Eu tive a curiosidade de entrar aqui no MEC para entender o que é um aperfeiçoamento, o que é um curso de especialização e o que é um curso de pós-graduação. Lamentavelmente, você explicou extremamente bem sobre a questão da palavra curso de especialização, mas esse é o nome real dado pelo Ministério da Educação e Cultura. A única coisa que ele exige é que seja com a duração mínima de 360 horas. E eles ainda oferecem certificação e tem valor acadêmico, a especialização. Porque o aperfeiçoamento tem a carga horária de 180 horas e ele não tem nenhum valor acadêmico, mas tem valor de ordem profissional. A gente já sabe dentro da SOBED que não adianta chegar com o papel desse certificado para se inscrever no título, que ele não vai conseguir. Mas eu penso o seguinte, se esse médico que tem um curso de especialização, respeitando toda a carga horária que tem na resolução do CNE/CES, a número 1 agora de 2018, entra na justiça falando, olha, eu fiz o curso, eu sou especialista pelo MEC, por que eu não posso exercer a minha especialidade? Como é que a gente resolve essa confusão que o próprio MEC nos colocou? Excelente pergunta, Eduardo, muitíssimo obrigado. Eu pessoalmente fui inúmeras vezes ao MEC, ao ministro da Saúde, ou aos ministros, que eu fui mais de uma vez, peguei vários ministros, pedindo, rogando, para que acabasse com essa nomenclatura de curso de especialização. E não tivemos êxito ainda, mas eu continuo com essa vontade. Então, cerro fileiras com todos que queiram juntos. Eu acho que agora temos um bom momento, porque o Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, poderá nos ajudar muito, porque é um médico que conhece muito bem a formação médica, é um defensor quanto mais da boa formação médica, e ele, junto conosco, pode nos ajudar junto ao MEC para que acabe com essa farra dos cursos de especialização, que é 180 horas, a duração mínima, e o de especialização, 360 horas.
Nós sabemos que um ano de residência médica é 2.600 e poucas horas. Então, é abissal a diferença. O que há é uma vontade, é uma corrida pelo dinheiro, tanto dos médicos que querem se especializar e das propagandas enganosas de alguns hospitais, de algumas universidades, públicas inclusive, para ganhar dinheiro. Está muito na moda, recentemente se falou muito em relação ao Revalida, e tem universidade pública federal que faz prova fajuta para o Revalida. Quando as provas são feitas pelo INEP, que é uma instituição do Ministério da Educação, e nós médicos não temos interferência, nós, entidades médicas, não temos nenhuma interferência, o índice de aprovação gira em torno de 5, 6, o máximo foi 8%. De cada 100 que fazem medicina fora do Brasil, que é brasileiro ou não, entre 6 e 8% passa. E aí, essa farra dos cursos de especialização, nós precisamos acabar com ela. Né? Ou se faça um curso com a carga horária adequada, explicando a todos que, findo isso, precisa fazer a prova de título de especialista. É complicado porque tem um balcão, né, que foi estabelecido aí por anos atrás, de como é que se fazia esse credenciamento. Então, é juntar a força. Nós médicos, se estivermos unidos, e eu sempre defendo essa bandeira, temos divergências? Claro que temos. Eu tenho 3 filhos, os 3 são diferentes uns dos outros, de repente um pensa diferente, mas vamos nos juntarmos todos no que converge, e os médicos éticos, dedicados e competentes lutam pela boa medicina, que é a boa medicina que leva a saúde à população. Então, cerrar fileiras e fazer um lobby. Tem projetos de lei, inclusive, para acabar com essa nomenclatura que engana. Eu tive, já vou finalizar para a gente conversar mais, um determinado momento eu participava da diretoria de uma sociedade importante nossa, e tinha uma decisão lá na diretoria, que foi levada para a diretoria, de um colega médico que fez um desses cursos de especialização e estava sendo levado para a sociedade para ser corroborado ou chancelado que ele era especialista. E eu cheguei um pouquinho atrasado na reunião, as pessoas estavam lá e a tendência era aprovar esse colega como especialista. Ele era um professor de uma universidade, os títulos que ele apresentava eram de cursos feitos na universidade dele, pelo chefe do serviço dele, mas em nenhum momento ele tinha feito nem residência credenciada pelo MEC, nem prova de título de especialista. Ele queria fazer um atalho para se dizer especialista. Isso nós não podemos permitir. Né? Quem puder, faça, porque é possível fazer. Eu queria só colocar um pouquinho de pimenta nessa nossa conversa, Florentino. Claro que você é uma pessoa muito ligada a nós, não quero te colocar numa situação desconfortável, porque nós temos muita liberdade para a gente poder conversar e discutir isso com todos os sobedianos com relação a tudo isso. Mas é exatamente isso que você acabou de responder da pergunta do Eduardo, e o que nos deixa bastante insatisfeitos, principalmente quem participa da comissão de título de especialista, é a gente encontrar algumas pessoas encaminhando documentos para a SOBED de cursos que a gente sabe que não são cursos de especialização, mas o SISU autoriza esses serviços a entregarem um diploma de especialização da endoscopia. E a gente fica numa situação bastante desconfortável, porque a gente sabe que esses cursos eles não têm a carga horária suficiente para formar um endoscopista. Agora, com quem que nós temos que conversar para tentar entender e explicar que esses cursos não podem ser cursos de especialização? Muito bom, Di. Primeiro, meu amigo querido, eu aprendo muito com o contraditório, tá certo? E aceito muito bem, porque
uma das coisas que eu, desde muito jovem, aprendi é que meu conhecimento é finito, a minha ignorância é infinita, não sou dono da verdade, o que eu procuro é aprender todos os dias para fazer mais e melhor em relação à minha vida, à nossa profissão, que é muito nobre, que é a medicina. O caminho que eu julgo mais adequado é procurar as nossas instituições. Eu já participei um período da Comissão Mista de Especialidades, lá no CFM, AMB e Comissão Nacional de Residência Médica. E nós tivemos que recomendar, exigir, solicitando adequadamente, que conselhos regionais de medicina não, que o Conselho Regional de Medicina extinguisse aquele RQE que ele tinha dado, né, que ele tinha dado para determinado médico. Por exemplo, o Florentino fez um curso fajuta, foi lá no estado X e o Conselho Regional de Medicina registrou. Alguém denunciou, foi parar na comissão mista, no CFM, e o CFM pediu para o CRM retirar o RQE dessa pessoa. Outra situação que eu também vivi, infelizmente, colegas querendo burlar editais de prova de título de especialista. Nós já tivemos que suspender prova de título de especialista no dia. Nós já tivemos que entrar judicialmente para derrubar liminares em que os juízes, alguns bem intencionados, porque eles julgam à luz do que está escrito no processo e eles não têm a obrigação de saber como é que se forma um especialista. Então, tivemos que derrubar algumas liminares de colegas que não preenchiam os pré-requisitos para fazer a prova, querendo fazer a prova. O que nós devemos sempre ir adiante é com verdades, cumprir os preceitos que aí estão. Se não concordarmos com eles, mudemos ou lutemos para mudar. Então, diretamente de nos juntarmos e irmos ao CFM, à AMB, obviamente precisa fazer um lobby junto aí a alguns parlamentares, junto ao Ministério da Educação, especialmente, para que deixe os cursos de pós-graduação, mas acabe com esses cursos de especialização que são fajutas. Porque o leigo, quando chega no consultório do Dr. Florentino, que tem lá um certificado, às vezes é de uma universidade, dizendo que ele fez o curso de especialização em endoscopia digestiva. Para o leigo, ele é especialista. E verdadeiramente ele não é. Ele só pode ser fazendo a residência médica credenciada pelo Conselho Nacional de Residência Médica ou prova de título AMB SOBED. Florentino, deixa eu tomar a liberdade de fazer várias perguntas ao mesmo tempo, já que tem uma demanda grande das pessoas, e gradativamente você vai respondendo, porque a gente tem aqui algumas pessoas no contraditório. Então, tem aqui um bom momento para a gente poder discutir. A primeira pergunta é do João Paulo Pontual. Quais seriam os passos para recortar a endoscopia ativa da especialidade endoscopia? A segunda pergunta é do André Medeiros, aqui de Barueri, São Paulo, que ele fala: vocês acham que um curso de pós-graduação, onde fazemos 1.500 exames por ano, não pode ser considerado um programa sério? Desculpa responder antes de você, mas eu acho que não pode ser programa sério, porque tem que ter outras coisas além de fazer exame. A terceira é a pergunta da Camila: prova por tempo de atuação também confere título de especialista? E depois uma do Luiz Carlos Bertes, de Juiz de Fora. Não seria a hora da SOBED ter uma política de inclusão, já que grande parte dos que praticam endoscopia estão fora da sociedade, criando regras específicas para cursos de pós-graduação? Aí ele diz, são 35 mil médicos formados por mais de 300 faculdades, 7 mil vagas de residência, 40% não ocupadas, 35 mil formados por ano, 28 mil fora de qualquer programa de residência. Eu só vou acrescentar nisso que não são 300 faculdades de medicina no Brasil, são 465.
Se você recordar das perguntas que lhe fiz, por favor, fique à vontade para respondê-las. Tá bem, muito obrigado, Eduardo. Eu sou um defensor de que deve mudar o nome, especialidade para endoscopia digestiva. Sou um defensor e podem contar comigo para ajudar. No que eu puder, eu já tentei fazer isso no passado, não consegui, porque encontrei muita resistência, continuei lutando e se quiserem, contem comigo para serrar a fileira. O nome mais adequado é endoscopia digestiva mesmo, porque o programa é para formar um endoscopista no trato digestivo. Né? Eu já referi que tem a parte da urologia, que quem faz é o urologista. Eu já me referi que tem a endoscopia ginecológica, quem faz é o ginecologista, a endoscopia, enfim. Então, a endoscopia digestiva acho que é o nome adequado. Você já respondeu a pergunta. Eu sou partidário da qualidade. Pode ter qualidade com volume, mas só volume não me diz que tem qualidade. Então, número X de exames não significa dizer que pode dizer que ele é um especialista. Eu até entendo que muitos endoscopistas no programa de residência médica não fazem, durante os seus 2 anos, 1.500 endoscopias, às vezes. Mas quem só faz 1.500 endoscopias, se não estiver num programa de residência médica ou não fizer a prova de título AMB-CFM, não pode se dizer especialista em endoscopia digestiva, nem endoscopia. A prova de título, ela contempla basicamente assim: em quanto tempo eu formo um endoscopista? Vamos supor que eu fiz cirurgia geral, ou clínica médica, ou gastroenterologia e tal. Qual é o tempo para eu formar? 3, 4 anos. Se eu não fizer a residência formalmente, vamos supor 4 anos, 2 anos de clínica médica e 2 anos de endoscopia, ou 2 anos de gastro, já cumpriu clínica médica, enfim, no mínimo 4 anos. 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de endoscopia, 4 anos. Para fazer a prova de título especialista, eu preciso ter pelo menos o dobro desse tempo. Né? Então, é uma das regras que aí está posta. Então, a gente tem que cumprir essas regras todas. Quanto a não especialistas estarem na SOBED, pessoalmente, eu acho que essa decisão deve ser do grupo da SOBED. Todos juntos discutem e fazem. Não, é membro da SOBED. O cara faz endoscopia, é membro da SOBED. Porém, se eventualmente... Algumas sociedades até fazem isso. Tem os membros, tipo membro aspirante, aí muda a nomenclatura de sociedade para sociedade. Para dizer que é especialista só dessas duas maneiras. Obviamente, se a SOBED decidir que precisa trazer essas pessoas, até para desenvolver, fazer a educação continuada, motivá-los, incentivá-los a fazer a prova de título, legítimo. Não pode, porque alguns dizem assim: eu sou endoscopista porque eu faço parte da SOBED. Então, não, eu sou endoscopista porque eu tenho o título de especialista em endoscopia. Acho que eu respondi todas, se não me perdoe, pode repetir. Que memória boa! Eu gostaria de complementar. Eu gostaria de complementar essa tua resposta em relação à pergunta que foi feita da SOBED ser mais inclusiva, trazer cursos de pós-graduação para dentro da SOBED. A resposta é não. Curso de pós-graduação é um grande comércio, é um grande balcão de negócios, né? É muito lucrativo, por sinal. A SOBED já possui os seus centros de ensino em treinamento, distribuídos por todo o país, com carga horária similar à da residência médica, em número suficiente para formar profissionais de modo adequado a prestar a prova para o título de especialista e ser aprovado. Esses cursos são gratuitos. Ninguém precisa pagar para aprender com ética, com boa formação técnica, para ter a sua formação e ser aprovado na prova da SOBED AMB.
Nós não temos que ser inclusivos, nós não temos que colocar para dentro da SOBED quem não é especialista. Nós temos nossos centros de treinamento. Eles, sim, são credenciados, eles têm a carga horária similar à da residência médica, ele tem a formação teórica similar à da residência médica, onde todos os alunos fazem exame assistido por um titular, é realmente ensino, né? É de graça. Isso existe em todos os estados. Todos podem se candidatar a cursar um centro de treinamento da SOBED. No Rio, por exemplo, no momento, eu tenho alunos de Minas se candidataram ao centro de treinamento da SOBED e estão cursando com a mesma carga horária, sobre aviso de final de semana, emergência, doente em CTI, pós-procedimento, que o residente cursa. Eles têm a mesma atribuição do residente, a mesma carga horária. E eles serão avaliados e certificados pela SOBED. Então, nós não precisamos de nenhuma instituição pública, privada, de 6 meses, de 1 ano, paga, regiamente paga, para formar alunos para prestar a prova de título. Nós temos centros suficientes para isso, né? Uma questão que eu gostaria de colocar, você fala muito da boa medicina, isso me preocupa demais. Nós sabemos que existe uma avalanche de faculdades de medicina, né? Isso virou um grande negócio. Até as faculdades nos países que fazem no Brasil são de propriedades, são de brasileiros, formando médicos lá fora, de que jeito não sabemos. Sabemos que atualmente são jogados 35 mil médicos no mercado mal formados na graduação, tá? A única peneira para isso é o Revalida, e para a especialidade é ser cada vez mais rígido nas exigências da boa formação. Entenda o seguinte, a capacitação técnica você tem por ser médico, né? Mas ser médico não basta ter o saber teórico, saber médico. Você necessita de outras capacitações. Você necessita ter capacitação ética, você necessita ter a capacitação da igualdade do direito de todos, da responsabilidade com a saúde do indivíduo e da sociedade. Você tem que ter a capacidade de saber compartilhar com o seu paciente a decisão sobre o tratamento dele após um esclarecimento adequado e, sobretudo, você tem que ter a capacidade da beneficência, isto é, não causar dano à saúde do indivíduo ou não causar dano à sociedade. Minha pergunta, você acha que médicos com formação inadequada, mambembes, cursinho aqui, cursinho ali, final de semana, 1.500 exames básicos, sem procedimentos terapêuticos, sem a amplitude que a endoscopia digestiva hoje possui, que não é só fazer endoscopia com pesquisa de H. pylori, né? Nós temos eco, nós temos via biliar, nós temos enteroscopia, temos cápsula, temos toda a parte de terapêutica endoscópica, isso é muito amplo, né? Então, a minha pergunta, você acha que esse profissional mal formado, ele pode causar dano à saúde do indivíduo e à sociedade? Pode ter causado.
Não é incomum vermos relatos, alguns a grande mídia explora, outros nem tanto, são as denúncias que pacientes e familiares fazem nos fóruns adequados, de tal sorte que o que nós defendemos é a boa formação médica. Conhecimento, habilidade e atitude, é muito isso aí que a Ana fez referência. Estudar muito, gostar de gente, não ter preguiça, estudar muito, gostar de gente, não ter preguiça, certamente vai fazer com que você seja bom médico e alcance o local que você quer chegar. Utilizar atalho para não fazer a formação adequada e tirar proveito disso, se dizendo especialista sem ser, eu acho atroz, né? Eu acho que quem engana seus pacientes não tem direito de ter pacientes. Vamos lutar pela boa medicina. Eu tive sorte aí de andar muito o Brasil todo, alguns outros países. Eu vou citar um exemplo que era muito, me chocava muito quando a gente via os resultados do Revalidas, fala muito de Cuba. Os resultados de Cuba são terríveis, terríveis. Num determinado ano que a gente estudou, Cuba aprovou 6%, e o pior resultado era da Bolívia, os formados na Bolívia aprovavam 4%. Então, um pior do que o outro. E eu fui a La Paz conversar com pessoas lá, com médicos, e até com alguns estudantes. Tem faculdade de medicina lá que é um terror. Dá medo passar na calçada, porque são aulas com 300 pessoas, 500 pessoas. Um terror. Não há preocupação em formar adequadamente em alguns lugares fora do Brasil, especialmente aqui nos nossos países vizinhos, e já temos aqui no Brasil algumas faculdades que formam mal. E o que nos entristece é ver que algumas faculdades que têm a avaliação lá feita pelo ENAD, que quem faz é o próprio Ministério da Educação, notas baixas repetidas, e aí eles mandam um documento dizendo que vão corrigir isso, aquilo, aí fica sem fazer um vestibular, um semestre, no seguinte já está, o número de vagas volta ao normal, às vezes até aumenta o número de vagas. Uma verdadeira corrida do ouro, porque os cursos de medicina ainda atraem muitas pessoas. E o que é triste saber é que em alguns lugares, o que bota o aluno para dentro de um curso de medicina é ter dinheiro. Como? Porque o vestibular faz, a faculdade é muito cara, os selecionados não completam as vagas, aí tem a segunda listagem, terceira, sexta listagem, fazem outro vestibular, que verdadeiramente é um terror, porque já está colocando dentro da faculdade quem não tem um conhecido. Imagina depois o curso que algumas delas oferecem. Então, eu defendo, há anos eu digo isso, que eu defendo um teste, uma prova semelhante ao que se faz no Revalida, ou pode ser até o Revalida, igualzinho, para quem é formado no Brasil também. Eu defendo isso há anos. Qualquer pessoa, inclusive, que se forme no Brasil, deve fazer uma prova de avaliação para receber o seu certificado. A minha defesa sempre foi assim. Faz em 3 etapas, que o curso de medicina é longo, 6 anos, tempo integral, manhã e tarde. Então, um ciclo básico, um ciclo clínico e o internato médico. Tem 3 provas. Ao final do 2º ano, faz a prova. Tem conhecimento, habilidade e atitude, vai adiante. Se não, tem que recuperar aquelas. Ano 4, fez o ciclo clínico, faz a prova de novo. Passou, vai adiante. Internato, a mesma coisa. Então, não faria só uma prova no final, como faz a OAB, por exemplo. Eu faria uma gradação. É difícil? É. Mas possível, execuível, e não fazem porque não querem. Né? Já imaginou o Florentino, dono de uma faculdade de medicina, em que 30% dos alunos não passam uma prova, 40% não passam, e tinha que divulgar isso publicamente. Dini, você tem perguntas para fazer? Você me ouve? Sim. Estão me ouvindo? Ótimo. Então, assim,
Eu quero voltar um pouquinho nessa área de formação, Florentino, porque, assim, nessas últimas 3 semanas, nós tivemos algumas reuniões bastante importantes com a Comissão Nacional de Residência Médica e com o CFM, porque o CFM, agora no ano de 2018, soltou uma nova resolução, a Resolução 2221, das especialidades médicas. E agora, até o final do mês de maio, nós temos que encaminhar para a Comissão Nacional de Residência Médica a matriz de competência da endoscopia. Até nesse momento que nós estamos conversando aqui agora, vou trazer uma informação bastante importante. Ficou-se definido nessas reuniões que a endoscopia nossa vai ser somente a endoscopia digestiva, não ainda com o nome digestiva, mas aquele caso que nós começamos anteriormente na nossa reunião aqui, da gineco, da uro, da ortopedia, eles estão fora da nossa matriz de competência. Hoje eles entendem que a nossa matriz de competência da endoscopia será absolutamente para nós dentro dessa área do aparelho digestivo. Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque nós tivemos que montar a matriz de competência da nossa especialidade, e eu percebi que dentro do CFM e dentro da AMB existe uma área conflitante, do que nós chamamos de área de atuação e ano adicional. Eu queria escutar um pouquinho de você, porque assim, no CFM, eles colocam o ano adicional para o médico endoscopista que quer fazer uma área de avançada. Ele quer fazer CPRE, ele quer fazer eco, e eles vão chamar isso de área de atuação. E o ano adicional talvez seja para aqueles que vêm de outras especialidades. Eu percebi que isso tem uma área bastante conflitante. Você poderia falar um pouquinho sobre isso, Florentino, para que a gente pudesse tentar até esclarecer, e na nossa volta de reunião com eles, a gente trazer um pouquinho dessa tua experiência, porque você já esteve lá, você já sabe como isso funciona. Eu queria escutar um pouquinho de você a esse respeito. Faça a matriz de competência da endoscopia digestiva, entrega na Comissão Nacional de Residência Médica, lá faz uma plenária e aprova a matriz de competência. Pode ter certeza que é isso aí que o CFM vai adotar. Absoluta certeza. Então pode seguir nessa cruzada, que é o caminho certo, melhor. A avançada depois se discute, mas nada a ver com especialidade. Segue nesse rumo que vai dar certo. Então vamos lá. Nossa, agora apareceu mais um monte aqui. Deixa eu subir aqui para ver todo mundo. O Herbert Toledo da Silva, nosso vice-presidente, diz: o médico com 2 anos de residência em endoscopia, ele é visto como especialista em endoscopia pela Comissão Nacional de Residência Médica. Se este quiser ser endoscopista digestivo, terá que fazer uma área de atuação digestiva. Não obstante. Não mais. Fez 2 anos de residência, fez 2 anos de residência médica em endoscopia digestiva, credenciada pela Comissão Nacional de Residência Médica, pode se dizer endoscopia digestiva. Perfeito. O Júlio Lobo, de Curitiba, também faz parte da autoria, ele comenta que a resolução 1666 de 2003 é uma resolução que normatiza a área de atuação em endoscopia, tendo que prestar prova como os titulares. Aqueles que têm 1 ano em endoscopia, com carga horária de residência, o que o senhor acha? Eles podem fazer isso? Não. 1 ano de residência não pode dizer que é especialista. Maravilha. A regra para a residência médica são 2 anos. Alexandre Senati, de Caxias do Sul. Ele comenta que a maioria destes cursos de especialização são ministrados por titulares da SOBED. Esse é um problema que não cabe à sua resposta, mas que é motivo de muita discussão dentro da diretoria da SOBED. Depois, talvez o DIB possa fazer um comentário sobre isso. O Carlos Augusto de Castro, de São Paulo, ele fala: boa noite, Ricardo DIB. Desculpe mudar um pouco de tema, mas acho importante esclarecer. A especialidade de endoscopia é uma das que vem sofrendo mais devido aos critérios de disseminação do vírus devido aos aerosóis. A SOBED não precisaria
estabelecer mais concretos para que os serviços não necessitassem ser paralisados com prejuízo para os pacientes que não estão realizando seus exames e para o médico que fica cerceado de exercer sua profissão? Carlos, eu vou tomar liberdade de pedir para o DIB, após o evento, enviar para você a posição dele, tá bom? Desculpa só por tempo. Igor Rabelo de Bauru, uma pós-graduação reconhecida com carga horária mínima, preceptores qualificados, entre parênteses ele põe membros titulares da SOBED, e após aprovação, prova da SOBED, não pode ser reconhecida e validada? Passou na prova SOBED, AMB, ele é especialista. O Iverson Weber, de Porto Alegre, fala: meu questionamento, entendo que o correto é o título de especialista ou residência, mas se o médico fizer um curso com 360 horas e receber certificado de validade junto aos convênios médicos para credenciamento na endoscopia, qual resolução vale no convênio? MEC ou CFM ou AMB? Essa é uma pergunta difícil de responder, hein, Florentino? O que vale é o que está na... Eu não vou dizer que é lei, porque não tem lei, mas tem um decreto presidencial que diz que só quem pode dizer quem é especialista ou não é a Comissão Mista de Especialidades. AMB, 2 membros, CFM, 2 membros, Comissão Nacional de Residência Médica, 2 membros. É um decreto presidencial. Então está em vigor. Não existe outra maneira de fazer. E a carga horária são 2.700 horas, né? E não 150 ou 300 horas. Né? A Simone Guaraldi, do Rio de Janeiro, faz parte da comissão científica da SAD. Ela fala: mediante o que está discutido, o que pode a SOBED fazer para coibir essa informação fora dos programas de residência médica? A sua sugestão, Florentino? Minha sugestão é, sei que não é muito fácil, mas pega aí os livrinhos ou na tela das operadoras de saúde e vê assim, endoscopia digestiva. Aí tem lá o João, a Maria, o José, o Florentino, identifica quem tem título, quem não tem título. E faz uma denúncia formal na operadora administrativamente, para ver se ela deixa de anunciar o Florentino como endoscopista digestiva sem ser. Se não, denunciar o CRM, que ele toma providências com certeza. Nós só podemos anunciar título se tivermos o título e ainda mais além, registrado com o RQE no Conselho. Excelente. Outra vez o Alexandre Senati, de Caxias do Sul, ele fala: doutora Ana, aqui do Sul, curso de 1 semana por mês e pago. Pergunta: quando este aluno poderá realizar a prova da SOBED? Existe essa determinação dentro da SOBED? Ana, resposta curtíssima, que a gente tem só 5 minutos. Eu acho que ele não vai conseguir se capacitar, treinar, ter conhecimento, ter habilidade para passar numa prova de título da SOBED. Ele jogou dinheiro fora, lamento, como vários enriquecem poucos nesses cursinhos de 1 semana, de 6 meses, de final de semana. Isso é um engodo, não se deixe enganar e, sobretudo, respeitem o paciente. Você só pode se anunciar como especialista se tiver o RQE registrado no CRM. É crime. Isso cabe denúncia. A Simone Guaraldi do Rio pergunta novamente: o questionamento levantado pelo Iverson é relevante, pois existem convênios que aceitam estes certificados. A SOBED poderia trabalhar junto aos convênios defendendo o profissional com formação tradicional? Eu acho que o Florentino já respondeu acima, e essa já é uma ideia que eu acho que o Dr. Dib deve pensar posteriormente para resolver. Olentino Menezes, de Ouro Preto, ele fala: qual posição da MB em relação ao médico não especialista realizando exames e procedimentos endoscópicos com liberação pelos convênios? Florentino? Eu não posso responder pela posição da AMB, me perdoem. Eu fui presidente da AMB de 2011 a 2017, eu não tenho mais autoridade para falar em nome da AMB. Eu posso falar em nome do Florentino, né? Denunciem quem não tem título de especialista que estiver fazendo exame se dizendo especialista. Eu já fiz isso pessoalmente, Tem uma determinada área que tem uma sombra de uma com a outra, e o cara faz uma e quer se anunciar como as duas. Então, ferrou. Não pode, minha gente, proteger os nossos pacientes. Embora saibamos que
a lei no Brasil, em sendo médico, pode fazer qualquer coisa. Mas se der um problema e o cara não for endoscopista, ele vai ter muita dificuldade em A continuar Maria, na da, vida dele. a Maria das Graças Pimenta Sana, de Belo Horizonte, também faz parte da comissão científica da SOBED. Ela fala: a SOBED poderia desenvolver um programa para valorizar todos os profissionais que dedicam para uma formação consolidada dentro dos parâmetros regulamentares. Considero que, principalmente, nossos jovens médicos, dentro deste cenário, estão sofrendo concorrência desleal com outros jovens que optam por este tipo de formação e certamente vão entregar resultados infinitamente inferiores aos colegas qualificados. Eu queria juntar nessa pergunta da Maria das Graças e perguntar a você, por todo o seu conhecimento, pelo tempo de AMB e agora pelo CFM, se um convênio permite que uma pessoa seja credenciada dentro desses parâmetros que a Graça aqui colocou, e esse médico tem uma complicação, o convênio é copartícipe dessa complicação? Ele é corresponsável, Florentino? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Solidário. Solidário. É a palavra. Né? Então, responde solidariamente. Um abraço. Isso, a Graça Sana é uma querida mineira que participou ativamente durante todo o período que eu tive na AMB, representando a SOBED, uma guerreira, defensora, quanto mais da especialidade. Um fortíssimo abraço. Florentino, eu como presidente da comissão científica, eu vou apenas agradecer por você ter despendido esse tempo conosco. Você não tem noção do que você nos ajudou, do que você abriu a nossa mente, do que é bacana conversar com pessoas inteligentes como você, com uma formação ampla como você tem e com um racional, com tanta objetividade. Queria te agradecer em nome da sociedade pela sua participação aqui conosco e dizer que você presenciou a quantidade absurda de perguntas do Brasil inteiro e com os 271 colegas participando dessa noite aqui junto com você. Eu passo a palavra agora para o presidente, Dr. Ricardo Dib, para que possa fazer o encerramento da sessão, respeitando a hora que nós lhe propusemos. Agradecido a você. Florentino, mais uma vez. Ana, quer se despedir do Florentino? Fique à vontade, eu na sequência posso terminar e nos despedirmos. Florentino, mais uma vez, muito obrigada, sempre. Você sempre foi um companheiro na luta pela Câmara Técnica, agora na luta por retornarmos o título de endoscopia digestiva, em breve para termos um R3 em endoscopia digestiva, considerando-se a amplitude que a especialidade tem atualmente. Muito obrigada, sua presença foi muito importante e eu acho que sanou diversas dúvidas e acalmou diversos questionamentos que existiam entre os sobedianos e não sobedianos e entre todos que praticam endoscopia de um modo correto ou não. Muito obrigado pela sua presença, espero sempre contar com essa sua sabedoria, com a sua força e seu companheirismo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Diego, só para me despedir. Agradeço muito, muito. Eu tenho um carinho enorme por vocês, eu tenho um zelo enorme por quem defende a boa formação médica, né? Quem faz com amor, prazer. Eu tenho 3 filhos, 2 já são médicos, a outra caçula de 19 faz o segundo ano de medicina. Converso muito com meus filhos. Digo o quão importante é ser bom médico, quanto isso gera satisfação, prazer, e ajudar as pessoas é sempre muito prazeroso. Eu aprendo muito com vocês da endoscopia digestiva, a maneira com que vocês tratam os assuntos, às vezes um pouco mais ácidos até e controversos, com sabedoria, ouvindo aí as diferentes tendências, posições, respeitando todos. E eu sempre me colocarei à disposição de vocês para cerrar essas fileiras aí, para a gente fazer com que a endoscopia digestiva seja cada vez mais forte, respeitada, vibrante
e mostrando a todos o quão importante é essa especialidade, cada vez faz mais pelos nossos queridos pacientes. Então, eu só agradeço e estarei sempre à disposição. Faço isso com o maior prazer. Muito obrigado. Nós não temos dúvidas disso, Florentino. Você sempre foi uma pessoa muito parceira nossa, estando sempre conosco nas nossas atividades científicas, nas SBADs, trazendo sempre algumas informações bastante importantes para todos nós. Agradecemos muito toda a sua ajuda, como você sempre colaborou conosco. Eu gostaria até de deixar bastante claro a todos aqui que a SOBED tem trabalhado bastante com relação a essas dificuldades que a gente tem encontrado. E agora, nesses últimos tempos, nós estávamos finalizando e vamos finalizar essa matriz de competência que você acabou de me ajudar a entender como é que isso vai funcionar dentro do CFM. Mas antes de soltar essa matriz, eu vou tentar ver se eu consigo ter uma reunião com você e com o grupo que está trabalhando com essa matriz de competência, mais para que você possa entender como é que nós formatamos isso, para que quando isso chegar lá no CFM, você já saber como é que as coisas andaram e aquilo que nós efetivamente vamos precisar. Então, Florentino, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer e uma satisfação enorme tê-lo sempre conosco. Obrigado pela sua ajuda sempre e sempre em contato conosco. Obrigado, Ana. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos os sobedianos que estiveram conosco nesse evento. Vamos ter outras para poder discutir e dialogar com respeito à nossa especialidade. Boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.